Olá, eleições 2022, é aqui nos estúdios do Diário, candidato a deputado estadual Michel Viana. Michel, muito obrigado pela sua participação. Obrigado, eu que agradeço aí pelo convite. Bom dia aí, todos e todas, e vamos lá, Raton. Agradeço aí o convite. A gente tem pouco espaço na mídia e quando tem é importante que a gente fale nosso programa. Muito obrigado. Michel, a gente vai fazer um bate-papo aqui sobre alguns assuntos que são aqui muito caros aqui na região, né? Muito difíceis de se solucionar. Você, como candidato estadual, pode nos dar uma luz aí, enfim. As pessoas estão vindo aqui, os candidatos estão tendo sua versão sobre as questões. A primeira, Michel, é muito sério, que é a habitação, né? Hoje, nós temos, segundo a CUFA, né? Nós temos 400 mil pessoas, um quarto da Baixada Santista, morando nas 190 favelas aqui da região. É um problema habitacional muito grande, um problema social muito forte. Como é que você, como candidato a deputado estadual, pode ajudar, né, a equacionar essa questão? Então, o problema da habitação no Brasil e em São Paulo, ele é um problema histórico, né? A gente não acha que o problema da habitação, ele começa na habitação e nem tem fim na habitação, né? A gente acha que passa por emprego e renda, controle dos aluguéis, controle de preço de terrenos, né? Combatendo a especulação imobiliária. Então, no nosso programa, a gente pretende fazer casas populares a partir do Estado, né? Fazer uma parceria com as prefeituras para ter fiscalização de imóveis em situação irregular, né? Porque a habitação, como diz na Constituição, ela deve atender ao seu objeto, de que é a moradia, né? Se ela não atende, ela está irregular, então é dever do Estado fazer com que esse imóvel atenda ao seu objetivo, que é a moradia, né? Então a gente vai fazer essa parceria, defender os movimentos por moradia, né? A gente assinou a Carta do Despejo Zero, que é uma campanha que pretende combater o despejo no Brasil, né? Então a gente mais ou menos por aí que a gente pretende fazer isso. E também tentar financiar o pequeno agricultor, né? Porque com o avanço do agronegócio, o pequeno agricultor não consegue mais viver da sua pequena propriedade, então ele vem procurar emprego nas grandes cidades e acaba indo para as periferias, para as palafitas, né? Para os morros, né? E às vezes até para a rua. Então a gente precisa combater também o avanço do agronegócio, que o agronegócio ele polui os rios, né? Ele toma a terra indígena, né? E ele serve mais para exportação, né? Você vê que o agronegócio ele exportou tanto e nosso país com 33 milhões de pessoas em segurança alimentar. Então a visão do PCB é essa para combater o problema da habitação. Perfeito. Uma outra questão bem difícil aqui é a falta d'água, né? Guarujá e São Vicente sofre bastante com a falta d'água, né? Todos o ano. Como deputado estadual, você poderia fazer alguma coisa no sentido de pressionar a Sabesp para atender essas pessoas que moram em lugares distantes e que não chega água, não chega o esgoto, enfim? Então, esse é outro problema também que não passa só pela a questão da Sabesp, né? Quando você fala com alguém do PCB, parece que a gente se repete, porque a gente pega muito na questão estatal, né? Sim. Mas a gente, por exemplo, se o Gabriel Colombo, né, que é o nosso governador, candidato a governador, caso seja eleito, a gente pretende fazer da Sabesp 100% estatal, que ela tenha o controle total do Estado, né? E não tem essas terceirizações como tem hoje. Até porque terceirização, ela precariza, né, a vida do trabalhador, ela demite pessoas, então você aumenta ainda mais o problema da sociedade. Então, uma Sabesp com 100% controle do Estado, rever os contratos, né? Rever os contratos, e também a falta d'água passa por urbanizar as favelas, né? Porque, por exemplo, eu sou morador da área continental de São Vicente. A gente tem uma ocupação ali no Rio Branco, que é na rua 11, 13 e 9, se não me engano. Aquelas pessoas, elas não recebem nada do Estado, porque para o Estado aquelas pessoas não existem. Então você tem que urbanizar as favelas, as periferias, você tem que urbanizar os locais de maior pobreza no Estado, para que essas pessoas estejam dentro do cadastro do Estado, né?
Você tem que pôr as pessoas no orçamento do Estado. Essas pessoas estão fora do orçamento do Estado. Então, para elas não vai água, para elas não vai luz, para elas não vai esgoto, para elas não vai nenhum benefício que o Estado possa dar. Ou seja, não vai cidadania. Elas são não pessoas, né? Você transforma ela em não pessoas. A gente tem a militância aí na moradia, elas vão lá, por exemplo, num postinho, né? Para fazer um atendimento médico qualquer, e é negado a eles, porque eles não têm um endereço, né? Ou seja, como é que essas pessoas vão arrumar um emprego? Como é que chega água? Como é que chega luz? Como é que chega escola nessas pessoas se elas não existem, né? Elas não têm cadastro no Estado. Para o Estado elas não existem. Então a água não vai chegar lá mesmo. Aí chega de forma irregular, porque as pessoas precisam, né, beber água, as pessoas precisam de luz, elas vão buscar. De forma que a gente chama irregular, né? E aí elas são marginalizadas, porque as pessoas que têm a sua água regularizada, têm a sua luz regularizada, elas dizem, mas eles moram lá porque eles não querem pagar nada. Não, ninguém mora num lugar totalmente desurbanizado porque não quer pagar nada. Foi a última opção que ela teve, foi ocupar um lugar. Sim. Outra questão bastante difícil aqui é a questão da travessia, né? A travessia seca e as balsas, né? Você sabe muito bem, que você conhece as dificuldades que as pessoas passam. Na verdade, uma coisa está ligada à outra. E as duas coisas envolvem tanto o governo estadual como o federal. Como é que você avalia a questão das balsas, a travessia das balsas e a travessia seca, que não sai do papel, né? Entre Guarujá e Santos, por exemplo, né? Então, essa travessia seca é interessante. Eu vi, saiu no jornal, alguém me mandou um print de internet que tem uma promessa dessa travessia seca através da ponte, né? Agora tem a promessa do túnel também, né? Isso. Mas tem a promessa através da ponte. Eu vi essa reportagem, era de 1971. Eu falo, pô, já tem 50 anos que as pessoas falam que vão construir essa ponte e não constroem, né? E aí vou acabar me repetindo de novo controle estatal. E aí as pessoas falam, não, mas a travessia já teve controle estatal, e por que não resolve? Não resolve porque quem estava lá não tem o pensamento do controle do Estado pela população. Quem estava lá tem um pensamento liberal, privatista, né? O mercado vai chegar aqui e vai resolver. Então, o que acontece? Por que isso não foi resolvido? Por que a gente não tem mais balsas? Por que a gente não tem uma travessia decente? E por que a gente não tem a ponte hoje? Porque não interessa os liberais, né? O pensamento liberal de quem governou São Paulo, né? Até agora. Então, o que essas pessoas que são contra o Estado, que querem privatizar, até para dar o controle do Estado na mão de quem financia suas campanhas, elas não melhoravam o tráfego, não colocavam a balsa, e isso em todas as áreas estatais, né? Para justificar a privatização, né? Porque é isso que os nossos governantes têm feito até agora, né? São Paulo é o Tucanistão, né? Então são os grandes privatizadores, né? Todas as empresas estatais que a gente já teve, eles privatizaram. Mas como eles privatizam? Primeiro eles deixam sem investimento, né? Para o serviço ficar ruim, para justificar para a população. Você vê o Correio agora, né? Eu sei que a gente é do governo do Estado, mas só para dar um exemplo para quem esteja nos ouvindo. As pessoas reclamam do serviço do Correio e realmente ele está ruim. Mas, pô, vamos lá. O Correio tem 10 anos sem concurso, né? As pessoas em 10 anos elas morrem, elas se aposentam, elas trocam de emprego, de repente arrumam um emprego melhor, que pague mais, elas trocam de emprego. Então você tem que repor, né, o trabalhador. Em 10 anos não tem como o serviço funcionar, né? Mas funciona bem. Em termos de Brasil, funciona. O Correio vai em lugar bem longe, né? E se você privatizar, o cara que comprou essa parte de entrega não vai querer lugar distante. Mas o Correio sim. O privatizador estatal, ele só quer o filé, né? O estatal é que exatamente faz o serviço, né, comunitário. Exatamente. Outra questão também, que acaba falando de travessia, os aeroportos, né? Os aeroportos. Você acha que também a questão pode ser resolvida definitivamente aqui na região? Então, a questão dos aeroportos, hoje, eu acho que no passado era mais fácil de resolver. Eu acho que tem que ter. A gente tem população para isso, né? Eu viajei recentemente para Uberlândia, que é uma região menor do que a gente, eles têm um aeroporto. Tive em Petrolina,
eles têm um aeroporto, é uma região bem menor do que a nossa. Sim. Então a gente tem população para essa demanda, né? Mas tá havendo uma desindustrialização, né, da Baixada Santista, né? Eu, por exemplo, trabalhei nas empreiteiras da Cozipa e aquilo ali tinha gente demais trabalhando. Eu já vi dados parece que de já ter 30 mil trabalhadores próprios da Cozipa. Eu estava assistindo uma entrevista, inclusive, do Gabriel Colombo, e na hora que ele tocou no assunto, né, da privatização da Cozipa, teve um cara que tinha todos os dados, ele tinha trabalhado lá. Ele falou que só engenheiros na Cozipa tinham 1.000. Hoje tem um pouco mais de 1.000 trabalhadores no geral, né? Então essa desindustrialização, esse crescimento do agronegócio no exterior do estado, eu acho que está cada vez mais dificultando a vinda dos nossos aeroportos, né? Então, como eu sempre falo, às vezes um problema ele não começa nele e nem se encerra nele. Eu acho que a gente tem que tomar... em São Paulo, a gente tem que ter a retomada da industrialização, a retomada do emprego e da renda. E uma das propostas do PCB nacionalmente e também aqui em São Paulo é implementar a jornada de 30 horas sem redução salarial, né? E muita gente fala, mas isso é projeto de comunista. Cara, eu trabalhei na Cozipa, tinham turnos, eram turnos de 5 horas e os trabalhadores próprios da Cozipa trabalhavam 6 horas. Ou seja, eles trabalhavam 35 horas semanais. Então, pode ser feito. Isso não é nenhum projeto comunista. Tem países aí liberais que tem, né? Então, a gente precisa retomar o emprego, retomar a renda, e a gente acredita que isso tem que ser a partir do Estado, retomando as empresas que foram privatizadas do Estado, Banespa, Fepasa, Cozipa, para o Estado novamente, para ter a pujança do emprego e da renda, e aí sim a gente vai conseguir trazer trabalho, gente de fora, interesse de investimento, e aí fica mais fácil para a gente trazer os aeroportos. Você que iniciou nossa conversa aqui falando que você é da área continental de São Vicente, né? Como deputado estadual, você conhece bem essas áreas, inclusive de Santos, São Vicente, e aqui é aquela grande população que mora ali, né? Que precisa de infraestrutura melhor. Você, como deputado estadual, você acha que o Estado pode ajudar essas pessoas, pode interferir nessa... Sim, claro. A área continental ela é uma vítima da especulação imobiliária, né? Grande parte dos moradores da área continental, eles são advindos do Nordeste e de Minas, né? A maioria. Se você chegar lá onde você é, sou do Pernambuco, sou do Ceará, sou de Minas, sou da Paraíba. A minha família mesmo é vítima, né, disso. Os meus pais, eles eram de uma família de agricultores no Pernambuco, né? Tanto meu pai quanto a minha mãe. Então, com a expansão, né, dos grandes agricultores, os pequenos não conseguiram sobreviver. E aí, com a industrialização, né, principalmente em São Paulo, eles vieram, né, trabalhar aqui em Cubatão. Meu pai veio trabalhar aqui em Cubatão, trabalhou aqui em Santos também, só que a gente não conseguia morar perto do emprego, né? Então, você vai para as áreas mais distantes, né, para as periferias mais distantes. Parque das Bandeiras, lá onde eu moro, é o último bairro, né? A gente já faz divisa com Praia Grande com São Paulo. É verdade. Então, você precisa urbanizar, né, para que essas pessoas tenham dignidade. Você precisa colocar escola, por exemplo. Quando eu me mudei, a gente veio do Nordeste, eu me mudei para lá no final de 87, né? Tinham 2 escolas, agora tem 4. Mas quando a gente mudou para lá, não tinha Quarentenário, não tinha Vila Ponte Nova, não tinha Parque Continental, não tinha Nova São Vicente. Ou seja, era uma grande fazenda, era Parque das Bandeiras, aí passava aquele grande terreno ali da Nova São Vicente que não tinha nada, aí tinha a Vila Ema, algumas casas, Vila Matias, Samaritá, uma vilinha de ferroviário pequena, pouquíssimas ruas, né? Aí tinha Rio Branco também com meia dúzia de casa, e depois veio o Maitá. Depois do Maitá era Continental. Mas aí já no Maitá, no fundo do Maitá, já tem lá o Mangue Seco, Vila Feliz, né? Que são ocupações, né, irregulares. Aí tem a Fazendinha, tem a Portelinha. Já levaram para lá pelo menos uns 4 ou 5 conjuntos habitacionais, né? Ou seja, virou um depósito, gente. As mesmas coisas que tinha na área continental quando eu era criança, ainda tem hoje. A única coisa que veio para a área continental foi um asfalto, né, mal feito, e que custou muito caro para a população, né?
Não foi com o imposto da população, ele foi cobrado à parte. E o que veio foi isso, e a nossa vida piorou muito, porque a gente fala de VLT hoje, mas pô, quando eu era criança eu tinha trem para ir para São Paulo, por exemplo. Eu consegui ir para o Vale do Ribeira. Aí a gente, por isso que a gente defende a estatização, né? Era FEPASA, você ia para o Vale do Ribeira, você ia para Jundiaí, você ia para São Paulo, você vinha até aqui, Ana Costa, em Santos, né? E você tinha muita gente empregada ali. Os ferroviários, por exemplo, tem uma vila de casas que a FEPASA deu para os seus trabalhadores morarem, né? E aí as pessoas falam, pô, mas o Estado dá muita moleza. Mas, gente, o cara está trabalhando, não tem direito de ter uma casa? Os caras não fazem mais do que a obrigação de dar uma casa para o trabalhador, né? A questão do VLT, né? Sim. Já que você tocou no assunto, poderia ser estendido para essas áreas, né? Para facilitar a vida do trabalhador, ou não? E não foi o que aconteceu aqui na região. Então, a promessa é que começaria por lá, né? A promessa do... Não lembro o nome, mas foi um dos governadores aí desse reinado dos tucanos em São Paulo, que prometeu que ia começar por lá, né? Por Samaritá, como era antigamente, né? A primeira estação era em Samaritá e a última acabava aqui na costa, né? Então, a linha está lá, né? Teve o problema com a ponte, mas foi... A ponte rodoviária, né? Que inclusive muita gente atribui aí uma deputada que é candidata, mas a luta foi de uma turma chamada Frente da Ponte para cá, que inclusive eu compunha essa frente, né? Que era uma frente com diversos partidos de esquerda e algumas pessoas independentes, mas com um viés de esquerda também. Então essa foi uma luta nossa, de moradores do Parque das Bandeiras, moradores do Rio Branco, né? De Samaritá, um pessoal organizado em partidos que fez essa luta. Mas a linha já está lá, mas o problema é isso, né? Tem que ver. Interessa ao grande capitalista e dono da empresa que hoje transporta as pessoas, né? Da Vila Margarida até o porto, levar isso para a área continental. A linha está lá, já está feita, é só levar. Michel, última questão, que é um filme que eu faço um excelente convite a você, Colchão de Pedra, né? Uhum. Vai agora exibir agora na Estação Cidadania no dia 5, às 19 horas, você está convidado, leva o pessoal que você quiser, né? Bom convidado, que fala sobre as pessoas em situação de rua, que hoje na Baixada, né? Em Santos, principalmente, na região é muito grande, né? Como é que o PCB avalia essa situação e pode falar as últimas palavras aí para o teu eleitorado. Então, o PCB avalia que o problema do morador de rua ele passa por combater a especulação imobiliária, combater o avanço do agronegócio para que essas pessoas consigam viver do seu pequeno pedaço de terra, viver com dignidade, né? Urbanização das favelas, das palafitas, urbanização das encostas de morro, fazer com que o imóvel que está em situação irregular, né, seja tomado pelo Estado e que ele atenda às necessidades, né, que é da moradia para a pessoa que precisa. Aliás, isso não é nada de comunista, isso aí está na Constituição, né? Você pegar a Constituição, está lá. O imóvel que não atende às necessidades de moradia, ele deve ser tomado pelo Estado para que ele atenda às necessidades. Então, fazer o que está lá na Constituição, né? Então, e urbanização também, a gente acredita na urbanização das favelas, né? Agora, as últimas palavras aí, eu queria dizer que um dos programas aí do PCB, né, que é o número 21, fazer o meu merchan aqui, eu sou 21001, candidato a deputado estadual pelo PCB. A gente fala-se muito em voto útil, né? Mas a gente acredita que o voto útil é o voto que vai combater a reforma da Previdência Paulista, porque se não combater a reforma da Previdência Paulista, esse voto não é útil. Combater a reforma da Previdência, combater a PEC 95, ou seja, a gente tem que combater todas as reformas, né? O PCB ele tem uma proposta de combater não só a reforma do Bolsonaro, mas a reforma do Fernando Henrique, né? A gente tem a proposta do 30 horas de jornada de trabalho sem redução salarial, de colocar os concursos na rua de novo, né? Porque o Estado de São Paulo está há mais de 10 anos sem fazer concurso para professor, né? O professor hoje o professor do Estado, ele tem um contrato precário que é praticamente um bico, que se chama categoria O. A gente quer acabar com isso aí, né? A gente quer lutar para resgatar as empresas estatais, COSIPA, FEPASA, resgatar o Banespa, né?
e um Banespa controlado pelo Estado, dando juros baixos para o pequeno empreendedor, né, para o pequeno agricultor. Então, essas são as propostas aí do PCB, que eu me lembro agora, mas convido a você que está nos ouvindo aí a acessar as redes do PCB. Lá tem todo o nosso programa, qualquer pessoa tem acesso, o programa do PCB para São Paulo, né? É isso que a gente acredita. Ok, muito obrigado pela participação, tá bom? Eu que agradeço esse espaço aí, que isso aí é coisa rara pra gente, viu, Rato? Ok. Então, o programa fica por aqui, até o próximo. Tchau. É isso aí. Obrigado, viu, cara? Obrigado, minha boa sorte.